ela te mantém por perto enquanto se envolve com outro. Você acha que está indo bem. A conversa flui, ela responde, vocês se aproximam. E aí, na sua cabeça, aquilo está evoluindo. Você começa a pensar, agora vai. Até que, de repente, vem o choque. Você descobre que tem outro cara aí na jogada. E não é só isso. Ele chegou depois de você. Enquanto você estava ali, presente, constante, disponível, ele já estava vivendo exatamente o lugar que você achava que estava construindo. Se isso já aconteceu com você, você sabe o peso dessa sensação. Não é só frustração, é uma mistura de confusão com um certo tipo de humilhação silenciosa. Porque a pergunta não sai da sua cabeça. Como eu não vi isso antes? Ela não viu o que eu sentia ou simplesmente não se importou? E essa é a parte mais difícil de encarar, porque a resposta, na maioria das vezes, não é confortável. Hoje a gente vai olhar para isso com mais honestidade, como nós sempre fazemos aqui no canal. Porque em algumas situações, uma mulher te mantém por perto enquanto se envolve com outro homem. Isso é sempre má fé? É falta de clareza? Ou existe algo na dinâmica que você ainda não está enxergando e que está te colocando exatamente nessa posição? E mais importante do que entender isso, como você identifica que está vivendo essa situação? E o que você faz depois de enxergar que está vivendo isso? Se você assistiu os 2 últimos vídeos aqui do canal, você já percebeu que isso não começa do nada. No primeiro, a gente falou sobre como muitos homens acabam ocupando o lugar de amigo quando queriam algo mais. No segundo vídeo, a gente entrou em uma hipótese mais desconfortável, a possibilidade de que muitas vezes a mulher percebe o interesse e ainda assim mantém a proximidade. E hoje a gente dá um passo além. Não estamos mais falando só de virar amigo. Estamos falando daquele momento em que você começa a perceber que na prática você virou opção, o plano B, reserva emocional. E existe alguém ocupando o lugar que você gostaria de ocupar. Então, o que acontece nesses casos? Antes de sair julgando, é importante organizar isso com um pouco de maturidade, porque nem toda situação dessa envolve má intenção. Acompanhe aqui comigo, olha, na prática existem 3 cenários mais comuns. O primeiro é o da confusão emocional, e isso é mais frequente do que parece. As pessoas não sentem de forma organizada. Não existe uma lógica perfeita entre o que traz conforto e o que gera atração. Uma mulher pode, ao mesmo tempo, gostar muito da sua presença, da sua escuta, da sua estabilidade, da forma como você trata ela e ainda assim sentir desejo por outra pessoa. Isso não é necessariamente um plano, é desorganização emocional, é falta de clareza interna. E muitas vezes a própria pessoa não entende completamente o que está acontecendo. O segundo cenário é o da ambiguidade confortável. Aqui já existe mais consciência. Ela percebe que você gosta dela, percebe o tipo de vínculo que está sendo construído, mas ela não define, não corta, não organiza. E, vale dizer, isso não é exclusivo de mulheres. Homens também fazem isso, ok? Mas você deve estar aí do outro lado me perguntando, Paula, por que isso acontece? Vou explicar. Porque você tem valor naquele contexto. Você oferece algo que não é tão fácil de encontrar. Atenção, constância, presença emocional, e isso é confortável, não é? Não seria para você? Então, a relação continua sem definição, não necessariamente por maldade, mas porque definir implicaria perder alguma coisa. E muita gente evita esse tipo de perda.
Agora, existe o terceiro cenário, e esse precisa ser dito com muita clareza, como eu sempre faço aqui. Existe sim situações de má fé, situações em que a pessoa entende exatamente o que está acontecendo e ainda assim escolhe manter você ali. Então preste atenção, nesse caso a dinâmica costuma ser bem objetiva. O outro ocupa o lugar de desejo e você ocupa o lugar de suporte. Ele vive, você sustenta. E isso, com o tempo, obviamente desgasta. Agora, independentemente de qual desses cenários está acontecendo, tem um ponto que você não pode ignorar de jeito nenhum: a sua posição nisso tudo. Porque tem um erro muito comum aqui, presta atenção, olha. O homem tenta decifrar cada detalhe dela, mas não olha para o próprio comportamento. Então agora nós vamos trazer isso para o concreto. Como você identifica que está nessa situação? Chegou a hora da verdade. Mas antes disso, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com mais pessoas, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele entrega esse vídeo para mais pessoas. E vocês que já têm uma conexão aqui comigo, que já me conhecem, sempre me perguntam no privado sobre o meu livro digital, este daqui. Ele é um abridor de consciência, um divisor de águas, porque nele tem muitas informações sobre padrões comportamentais, muitas vezes desenvolvido na infância ou na adolescência, que interfere hoje nos seus relacionamentos, na forma como você se relaciona, seja relacionamentos afetivos, interpessoais, no trabalho. E nele eu dou várias sugestões práticas de como você consegue começar a superar esses padrões e mudar o seu comportamento. E se você ainda não está na nossa comunidade, você está perdendo tempo. A comunidade é gratuita e o link dela está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Sempre fica em todos os vídeos aqui do canal. Agora vamos lá, voltando para o tema do nosso vídeo. Como você identifica que está nessa posição tão desconfortável que é o tema do vídeo de hoje? Primeiro sinal, já começa a anotar aí, pega o seu caderninho. A relação não evolui. Existe proximidade, existe troca, mas não sai do lugar. Segundo sinal, você investe mais. Então você puxa, você mantém, você sustenta e o retorno não acompanha. O terceiro sinal, existe um outro. Mesmo que não seja explícito, os indícios aparecem. E ainda assim, ela mantém você por perto. Quarto sinal, aproxima e afasta. Quando você se distancia, ela volta. Quando você se aproxima, ela recua. Isso mantém você preso na dinâmica, percebeu? Se você identificou isso, a pergunta deixa de ser o que ela está fazendo e passa a ser o que eu vou fazer com isso. Entendeu? Agora entra a parte que realmente muda o jogo. Continue aqui comigo prestando atenção. Porque entender sem agir não resolve a sua dor. E aqui, como você sabe, nós oferecemos o conteúdo completo. Então vamos ser bem práticos. Anota, continua aqui comigo. Se você percebeu que está nessa posição, existe um caminho mais inteligente de lidar com isso. Isso mesmo, mais inteligente. Primeiro, acompanhe comigo. Você precisa parar de investir como se já estivesse em um relacionamento que não existe. Isso significa reduzir disponibilidade, parar de estar sempre ali, parar de oferecer atenção ilimitada esperando o retorno. Não como estratégia, não, mas como ajuste da realidade. Segunda coisinha que você pode fazer, observe a resposta dela quando você muda. Não é o que ela fala, mas sim o que ela faz. Ela se aproxima de forma mais clara? Ou simplesmente aceita a redução e segue a vida? Isso te dá uma resposta muito mais honesta do que qualquer conversa. Terceiro, se você ainda tiver dúvida, aí sim você pode ser direto, de forma simples, sem drama. Algo como, presta atenção aqui na atuação agora, ó.
Olha, eu gosto de você de uma forma que vai além da amizade. Então, pra mim, não faz sentido continuar só como amigo. Gostou? Tô praticando aqui na atuação. E aí, meu querido ou minha querida, observe. Sem tentar convencer a pessoa, por favor. Sem argumentar. Sem negociar sentimento. A resposta vem. E às vezes o silêncio já responde, então presta atenção. Quarta coisinha para você fazer. A partir disso, você decide. Se não há reciprocidade, permanecer ali só prolonga a sua frustração. Se afastar não é perder, é parar de insistir em um lugar que não te corresponde. Agora eu vou te falar algo muito importante e talvez isso alivie um pouco o que você está sentindo agora. O fato de outro homem estar ocupando esse espaço não significa que ele é melhor que você. Não pense isso. Na maioria das vezes, significa que a dinâmica foi diferente. Você tentou construir valor através de presença, constância, cuidado. Ele entrou de forma mais direta, mais simples ou mais objetiva, ou tudo isso junto. E isso não torna você menor, mas mostra que em relação à atração, comportamento importa mais do que a intenção. E esse é um aprendizado que, se você absorver, muda completamente os próximos relacionamentos. Agora, a pergunta inevitável eu vou fazer agora. Dá para reverter? Depende. Se for confusão, a clareza pode reorganizar isso tudo. Se for ambiguidade, o limite pode mudar a percepção. Mas se não existe atração, insistir não vai transformar, só prolonga. E entender isso não diminui você, só te tira de um lugar que não é seu. Entenda uma coisa, o problema não é existir outra opção. O problema é você aceitar ser a opção que não te representa. Relacionamento saudável não nasce de esforço unilateral, nasce de reciprocidade. Agora eu quero te ouvir. Quero saber de você. Você já viveu isso? Já percebeu que estava ali enquanto o outro estava ocupando o lugar que você queria? Ou você acha que, na maioria das vezes, isso é mais uma confusão do que intenção? Comenta aqui abaixo porque eu quero saber o que você pensa sobre isso. A gente se vê no nosso próximo vídeo, segunda-feira, 1h30 da tarde. Tchau, tchau!